Vivo sem açúcar, você vive. Só com o açúcar da fruta, o açúcar dos alimentos naturais, você poderia viver. Mas tem gente que fala, não vivo sem o açúcar refinado, né? Aquele açúcar união, branco, ou barra, seja lá o que, caravelas. Né? Ah, não vivo sem, não dá para tomar um suco, um café sem o açúcar. Fazer um doce sem açúcar, um bolo sem... Não, tem que ter açúcar. Somos dependentes de coisas que não deveríamos depender. São necessidades que não existiam, mas que a gente criou como se fosse uma necessidade, e não é. Mas a gente vive completamente preso nessas coisas. O próprio café. Café todo mundo toma de manhã, né? Eu não tenho o hábito, minha família nunca teve o hábito, né? Eu não culpo quem tem, porque eu tenho outros hábitos, né, também. Enfim. Mas é algo que as pessoas fazem todas as manhãs, à tarde e à noite, às vezes, não é? Mas será que as pessoas usam a oração e a leitura bíblica da mesma forma? Vivem na dependência de Deus da mesma forma que dependem do café? Vivem na dependência de Deus da mesma forma que dependem do açúcar? E outros que estão presos, completamente dependentes nas drogas, de todos os tipos, seja remédios, antidepressivos. Né? Eu fiquei sabendo que pessoas da minha família tomam calmante até hoje. Eu falo, uma coisa é tomar uma vez, outra coisa é ficar tomando a vida inteira. Né? Aí já é uma dependência, né? Tem que tratar, tem que orar, tem que ver alguma forma de não precisar depender de um remédio para o resto da vida. Eu vi uma pregação também do Augusto Nicodemus, que ele fala isso aí, das características de uma pessoa perdida, do salvo perdido. Isso faz parte da nossa natureza caída, a gente tem que prestar atenção mesmo, né? Porque ele fala que a pessoa que está indo para o inferno, as características delas é exatamente isso. Sim. A dependência das coisas. Ou seja, se ele pudesse tirar Deus da vida, se existisse a possibilidade dele excluir Deus da história, ele excluiria. E essa é a natureza do homem caído, ou seja, não pode fazer parte da nossa... Se nós somos nova... A nossa tendência, né? Isso não pode, é sério mesmo, né? Não pode fazer parte. A nossa inclinação, a nossa tendência de excluir Deus da nossa vida e acrescentar outras coisas que acabam se tornando o nosso Deus, porque a gente não vive sem elas. Né? Tudo aquilo que você não vive sem elas, sem ser as necessidades básicas, né? Que é alimento, uma roupa, um lugar para morar, acaba sendo, se a gente falar, não dá, né? Jonatas, videogame, não dá para viver sem videogame. Dá, claro que dá. O videogame existe agora, antigamente não existia, as pessoas viviam, sobreviviam. Netflix, não dá para viver. A gente vivia sem Netflix. Né? Sem net, sem internet dá, sem celular dá. Não existia celular, porque a gente vivia. Vivia até mais feliz, às vezes. Né? Ninguém vai morrer, não. Não vivemos sem essas coisas. Parecem necessidades básicas, mas não são. Consideramos como um alimento e até mais essas outras coisas. E esquecemos daquilo que deveria ser mais importante que o alimento, que é o alimento espiritual. É a presença de Deus, é a oração, é a leitura bíblica. 1 Timóteo 6,8, Paulo diz, um texto muito conhecido, por isso tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Mas nós estamos insatisfeitos até quando nós temos mais do que isso. Nós já temos mais do que uma roupa para vestir e mais do que um alimento para comer. Né? Tenho certeza que todos na sua casa têm um sofá, tem uma cadeira, tem uma cama. Então você já tem mais do que o que Paulo falou que seria necessário para estarmos satisfeitos, felizes. E mesmo assim a gente está insatisfeito. Será que se a gente tivesse igual o Paulo, ele sim realmente viveu em períodos da vida dele que ele só tinha uma roupa, às vezes nem isso, e um alimento básico para comer. Será que a gente estaria feliz? Será que a gente poderia falar como Abacuque, ainda que não haja azeitona na oliveira, ainda que não haja uva nas videiras, ainda que não haja vaca nos currais, nem as ovelhas no aprisco, todavia eu exultarei, me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz os meus pés como os da corça, Ele me faz andar em lugares altos. Será que a gente... Mas a gente é completamente insatisfeito, né, com a nossa vida. Mateus 4,4, Jesus respondeu na tentação lá no deserto, quando Satanás falou para ele transformar as pedras em pão, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás estava tentando Jesus em relação a uma necessidade básica do ser humano. Jesus era ser humano? Sim, ele era um ser humano. Acredito que ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha a natureza divina e a natureza humana.
Então ele, como homem, ele tinha necessidade de um alimento. Se ele não fosse alimentado, ele ia sentir fome, e iria se enfraquecer. Ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, né? Mas ali foi o máximo. Se ele passasse daquilo, a não ser que fosse algo sobrenatural, ele iria morrer. Ele iria morrer. Então ele precisava de alimento. Satanás tentou ele com algum luxo, com algum capricho, com alguma coisa que não era necessário? Não. Tentou ele com a necessidade básica. Você está com fome, Jesus, 40 dias aí jejuando, sem comer nada. Você é o Filho de Deus, você tem poder. Pega essas pedras aí perto de você, transforma em pão e come. Aí Jesus vira para Satanás e deu a melhor resposta. Acredito, eu vou parafrasear o que Jesus disse. Olha, Satanás, de fato, eu como ser humano preciso de pão para sobreviver. Mas tem uma necessidade que eu tenho que é muito maior do que o pão físico. A palavra que vem da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Todo ser humano que já existiu na face da terra, que existe, que irá existir, sem saber, necessita da palavra que vem da boca de Deus, mas às vezes não sabe disso. Não sabe disso. Para você ser um ser humano feliz, bem aventurado, para você ser um ser humano completo, você precisa da palavra que vem da boca de Deus. Nós precisamos depender da palavra da boca de Deus mais do que o pão que a gente toma no café da manhã, ou o pão de queijo, ou a rosquinha, ou a bolacha, o café, o leite, o iogurte. A gente precisa depender mais do que o arroz e o feijão. Nós somos brasileiros, temos o hábito, né, de comer arroz e feijão todos os dias. Acho que é aí que Satanás peneira nós, né? Porque, por exemplo, devido a essa palavra que você falou aí, por exemplo, pega Jó. Ele fala assim, fere ele e vê se ele não blasfema. Sim. Né? Então, a necessidade básica que Samuel fala poderia ser a nossa desculpa para poder falar, ó, eu preciso disso, né, Senhor? Eu preciso comer, eu preciso, né, de ter saúde. Então, o Jó não se importava com nada disso, ou seja, eu posso estar doente, mas eu quero ter ele na minha vida. Então a vida dele em si não era mais importante, ou seja, o mais importante era amar o Senhor e obedecer ele, né? Com certeza. Então ele toca na necessidade básica de Jó, para fazer ele ter uma desculpa, né? E ele não, continuou sendo fiel a Deus, né? Então eu acho que Satanás peneira a gente nisso aí. Sim. Na nossa vida, Jesus, ou né? numa pessoa que a gente ama, né? Sim. Você pode, vamos supor, no caso dos pais, eu posso falar isso assim, o pai que dizia amar o filho assim, fala, pô, mas meu filho, eu não faço isso por causa que é meu filho, eu não posso por causa do meu filho, mas peraí, quem é o Senhor na sua vida? É Deus ou é o seu filho? Né? Todas essas coisas assim, né? Jesus chegou a falar que ele quer amar pai, mãe, esposa, filho, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Eu estava lembrando também daquela que Jesus fala, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, encaixa nisso, né? Então essas poderiam ser a nossa necessidade básica, porque aquele rapaz que quis sepultar o pai, ele estava querendo servir Jesus, né? Não sei se vocês lembram. Sim. Ele queria seguir Jesus, ele fala, Ele estava bem intencionado, intencionado. vou te seguir, só deixa só eu sepultar meu pai, ou seja, Jesus, a impressão, nós humanamente falando, nós acharíamos que Jesus ia entender ele, né? Sim, é normal. Vai lá, mas você está passando por um momento difícil na sua vida, é triste. Deus sabe que é a morte. Jesus chorou com a morte de lado. Ele sabia que o sentimento da morte é triste, a pessoa fica... Ele não era insensível. Né? Mas a resposta dele não foi legal, não. Deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Os próprios mortos, né? Sim. Ou seja, se você quiser me seguir, seu pai morreu, eu sou mais importante do que tudo. Sim, então isso seria uma necessidade básica, né? Só dar um termo de dica pro meu pai. E ele falou, não. É eu primeiro. Você vê que, assim, Satanás tentou Jesus nessa questão básica, que é o alimento. Né? Ele falou, eu preciso de alimento, mas eu preciso muito mais da presença do meu pai. Eu preciso muito mais do alimento espiritual. Eu preciso muito mais da palavra que vem da boca de Deus. E todos nós também precisamos. Só que às vezes esquecemos disso. Precisamos das palavras que vêm da boca de Deus. Às vezes a gente chora porque não tem o alimento ou alguma coisa que a gente gostaria de ter. A gente cria necessidades que nem eram necessidades em nossas vidas, né? E chora, né? Porque somos dependentes dessas coisas. Quando deveríamos ser muito mais dependentes da palavra de Deus, da presença de Deus. Devemos ter essa sede, essa vontade, sentir essa falta da oração, não é?
devemos depender de Deus. Assim como o salmista, nós vemos em Salmo 71. Desde o ventre materno, não foi Ele que sustentou, não foi Ele que te deu vida, não foi Ele que permitiu que você permanecesse vivo até hoje. Se você está aqui hoje é por causa do quê? Porque Deus te sustentou, porque Deus te ajudou, porque Deus te soprou em você, te livrou de tantas coisas. Você está aqui porque Deus está cuidando de você. Ou seja, sem percebermos, dependemos de Deus. Mas agora me veio um texto, Samuel. Na verdade vai contrário isso, porque quando Deus fala para Adão no Éden, dá o nome aos animais, sim. Ele incumbiu Adão de dar os nomes. Sim. Ou seja, uma coisa natural, ou seja, deu os nomes. Será que algumas coisas... Não que Deus vai fazer o que você tem que fazer, né? Você está falando sobre responsabilidade. Então Deus, ele delega a responsabilidade, você tem que trabalhar. Você não precisa pedir ajuda de Deus no sentido assim, que Ele vai fazer por você. Tem coisas que a gente tem que orar e interceder para que Deus faça, porque foge da nossa alçada, foge da nossa capacidade. Né? Então Deus vai fazer por nós. Agora, trabalhar, Ele não vai trabalhar por você. Cuidar da casa, Ele não vai cuidar da casa por você, é você que tem que cuidar. Por isso que Ele delegou para Adão, né? Era um trabalho. Não era um trabalho tão pesado como depois da queda, mas era um trabalho, né? Dar nome aos animais, né? De uma certa forma gerenciar, administrar ali o jardim do Éden. Deus não iria fazer isso por ele tinha que fazer. Só que em tudo, nas mínimas coisas, naquilo que a gente tem que tomar decisão, principalmente depois da queda, né? Devemos viver na dependência de Deus. Porque todas as tardes, é bom você falar sobre essa questão de Adão e Eva, todas as tardes Adão e Eva conversavam com Deus. Deus passeava pelo jardim e falava com eles como um amigo fala com você. Então eles tinham diariamente relacionamento com Deus. Deus era como o café, era como o arroz e o feijão para Adão e Eva. Até que veio o pecado e tentou acabar com esse relacionamento. Por isso eles foram expulsos do jardim. Aí o relacionamento com Deus agora era mais difícil ter. Foi aí que veio Jesus Cristo, muitos anos depois, para nos reconciliar com o Pai. Nós que estávamos separados de Deus por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, fomos reconciliados com Deus. Então hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Só que não era como no jardim. A gente não está no jardim do Éden. Então Deus não vai descer aqui, passear no nosso meio e a gente fica parado, de braços cruzados. Não, nós temos que buscá-lo. É só você olhar tantos textos na Bíblia, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então depois da queda, principalmente depois da queda, a gente precisa se esforçar e trabalhar para ter acesso a Deus, para conseguir estar na presença de Deus. Não é sentado. Nós temos que invocá-lo, temos que diariamente, assim como você você não trabalha para conseguir o seu arroz e feijão, o café preto e tudo mais, né? E depois que você trabalha, você consegue o dinheiro, você compra. Depois que você compra, você tem que ter o trabalho de fazer. Se você não fizer o café, se você não preparar o arroz e feijão, ele não vai vir cozido, né, o arroz, e vir na sua boca, né? Você tem que cuidar, trabalhar, fazer para se alimentar. E por que você faz isso? Porque é uma necessidade básica. Você faz isso todos os dias, né? Tudo bem que inventaram o freezer, inventaram o micro-ondas, né? Alguns ficou um pouquinho mais fácil. Dá para você um dia não fazer a comida, né? Você congela, deixa na geladeira e tal. Mas mesmo assim, todos os dias você tem que fazer algum tipo de trabalho para suprir as necessidades básicas, coisas que você depende. E por que não trabalhar para a maior necessidade que o ser humano tem, que é a necessidade de Deus? Por que não se esforçar? Por que não buscar a Deus todas as manhãs, todos os dias? Por que não orar continuamente? Por que não ler a sua palavra e meditar na sua palavra continuamente? Porque, entendo, essa é a maior necessidade do ser humano. A palavra de Deus, comunhão com Deus, através da oração, é a nossa maior necessidade. Então nós devemos depender dele mais do que dependemos do café preto, mais do que dependemos do arroz e feijão e do pão francês que a gente compra na padaria. Deuteronômio 6, verso 5, abram as suas Bíblias. Deuteronômio 6, verso 5, uma recomendação do Senhor para os pais judeus, mas que serve para todos nós, pai ou não, serve para todos nós entendermos um princípio. Deuteronômio 6, verso 5.
Ao vivo não fez. Tá brincando? Não tá ao vivo não. Você tá só filmando. As pessoas estão ouvindo agora. Você fala que não estão ouvindo. Deuteronômio 6, verso 5. Só estou filmando. Deuteronômio 6, verso 5, nós vamos ler até o versículo 9. Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência. Não é uma vez na vida, outra na morte. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar na sua cama e quando você se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-a na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Sabe o que o Senhor está nos ensinando? Você tem uma necessidade. E a necessidade é a palavra que vem da minha boca. Portanto, você não vai ter sucesso na sua vida espiritual. Você não vai ser um homem e uma mulher bem-aventurado, um homem e uma mulher feliz, se você não tiver suprido a sua maior necessidade, que não é o pão francês. É uma necessidade o pão francês. É uma necessidade o arroz e feijão, mas não é a maior. A maior é a necessidade espiritual, a palavra que vem da boca de Deus. Portanto, se essa é uma necessidade maior do que todas as outras, se você realmente entende que tem que viver dependente dessa necessidade, então o que você tem que fazer? Fale constantemente com seus filhos sobre ela. Quando você sentar numa cadeira, fale sobre ela. Medite sobre ela. Leia a minha palavra. Quando você estiver andando pelo caminho, esteja andando pensando na minha palavra. Andando na minha presença o tempo todo. Quando você estiver deitando na sua cama, que esse seja seja o seu dia a dia, seja o seu hábito, a minha palavra junto com você, a minha presença, o meu espírito andando junto com você. Quando você se deitar e você se levantar. Agora, isso acontece na prática, na vida de todas as pessoas? Eu não preciso nem falar de todas as pessoas, né? Só dos próprios evangélicos, católicos, né? Cristãos em geral. É isso que é o dia a dia? Dessa forma? As pessoas vivem nessa dependência do Espírito Santo, orando, lendo a Bíblia em todo o tempo. Hoje em dia, esse texto ele foi modificado na prática. Hoje em dia, sabe o que as pessoas fazem? Ao sentar numa cadeira, ao andar pelo caminho até atravessando a rua, ao deitar na cama e ao acordar, adivinha? O celular. Você senta e mexe no celular. Você anda mexendo no celular. Eu já vi pessoas atravessando a rua olhando no celular. Na hora de deitar, quem está na cabeceira da cama é o celular. É a última coisa que ela faz antes de dormir é olhar no celular. Ver as últimas notificações, ver um vídeo no YouTube. Quando acorda, a mesma coisa. Senta, anda, deita e se levanta. Respira, celular. Percebe? Era esse o projeto de Deus? Era essa a vontade de Deus? Essa é a nossa maior necessidade? A maior necessidade do ser humano é ter lanterna ainda. Chacoalha de uma lanterna. Deus fala que Deus está aí com Israel em relação aos ídolos, né? Sim. Que é um ídolo, né? Sim. Aí Deus fala, fica tão irado com eles que ele fala assim, então peça para eles. Quando vier a adversidade, peça para os seus ídolos. Sim. Então, perigo. Então, na hora que o Satanás te tentar, na hora que vier uma doença, pede pro celular se o celular te ajudar, para ver se ele vai te ajudar. Você pode até jogar no Google, né? Como se vai, mas não vai adiantar. Ele não cura, ele não salva, ele não liberta, ele não transforma, ele não dá paz, ele não refrigera a sua alma. Somente a presença de Deus, somente o Espírito de Deus, somente a palavra que vem da boca de Deus. É essa que nos traz vida, é essa que nos alimenta espiritualmente. Então nós temos que viver constantemente buscando ela. Assim como você busca o pão na padaria, busque a palavra de Deus todos os dias. Se alimente com ela. Busque a Deus em oração. Porque você depende, sem você saber, você depende disso. Viva então na dependência. Seja um dependente de verdade de Deus. Daniel 6, 10. Daniel capítulo 6, versículo 10.
Daniel, capítulo 6, versículo 10. Tá com olho vermelho, filho? Daniel, capítulo 6, versículo 10. Amém? Diz assim: quando Daniel soube do decreto, que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, olha, morava no sobrado, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então Daniel foi orar diante de uma má notícia, de uma situação ruim. Ele foi orar. Ele só orava quando tinha má notícia? Ele orava uma vez por semana, de domingo à noite, no sábado, né, em algumas igrejas, de quarta-feira apenas, na reunião de oração. Não. Ele foi, se ajoelhou para orar, virado para Jerusalém, como ele fazia diariamente. Todos os dias. Era um hábito, era o dia a dia. O arroz e feijão, o pão francês, o café preto, que para nós é uma necessidade hoje aqui no Brasil, né? Da mesma forma era a oração, era a comunhão com Deus para Daniel. Era 3 vezes ao dia. De manhã, à tarde e à noite. Orando, falando com Deus. Se deliciando na presença de Deus. Buscando refrigério em Deus. Auxílio. Socorro em Deus. Refúgio em Deus. Desabafando com Deus. Como disse Pedro, né? Lançando toda a ansiedade sobre Deus. Muitas vezes é isso, né? O estresse, a ansiedade. Temos que estar mais na presença de Deus. Lançando sobre Ele. Quanto mais comunhão com Deus você tiver, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais forte espiritualmente você será. Porque você é um ser que não é físico apenas, você é espiritual, você é formado de corpo e alma. Eu entendo que alma e espírito é a mesma coisa, mas nós temos uma parte física e uma parte espiritual dentro de nós. Deus soprou dentro de nós o fôlego da vida quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Então, o seu espírito também precisa de alimento. E o alimento espiritual é o quê? A palavra de Deus, a oração, a presença de Deus na nossa vida. Sem isso não tem como a gente vencer. Sem isso não tem como chegar até a Canaã celestial. Não tem como a gente continuar a nossa jornada aqui na terra e permanecer firme. Temos que estar na presença de Deus. Daniel fazia isso pelo menos 3 vezes por dia. E o último texto, Atos 16, 25, é um texto que inclusive eu cheguei já a falar aqui hoje, mas é bom a gente ler para entender aqui que na Bíblia fala até a hora. Atos 16, 25. Todo mundo achou? Amém. Irmã Ivanilda, achou? Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. Que hora que era, meus irmãos? Meia-noite. Sabe por que meia-noite? Porque meia-noite a maioria das pessoas estão dormindo. O trânsito é menos congestionado. Então, e principalmente se estiver num monte, que é um lugar um pouquinho mais alto, você está mais perto de Deus, procura orar à noite, porque à noite tem menos pessoas orando. Vai ser mais fácil Deus ouvir suas orações. Não, mentira. Nada disso. Por que eles oravam à meia-noite? Porque eles estavam presos, eles estavam já orando e cantando, né? Eles estavam presos. E eles faziam aquilo que eles aprenderam aí naquele momento. Eles faziam isso constantemente. Os apóstolos, os discípulos, os apóstolos, todos eles sabiam da importância da oração. A importância de cantar hinos também. Eles não estavam apenas orando, cantando hinos ao Senhor. Adorando a Deus no mesmo momento da tribulação, no momento das lutas, das dificuldades. Eles poderiam falar assim, poxa, a gente está aqui preso, meu. Nossa, que vontade de acessar agora o meu WhatsApp, assistir um filme na Netflix, ver um vídeo no YouTube, eu ver as notificações do meu Face. Né? Não, o dia a dia, o hábito, o vício deles era oração e hinos ao Senhor. E isso trazia alimento, isso trazia alegria, isso trazia refrigério para eles, mesmo numa situação terrível como de estar atrás das grades. E no caso deles não era só grades, né? Além de estar atrás das grades, presos, eles ainda estavam com os pés e as mãos amarrados num tronco, no cárcere inferior. Então eles estavam como se fosse na solitária da época, né?
estavam numa cela onde eles ainda não podiam nem se mexer. Nem se mexer. Tinham que ficar com os pés e as mãos amarradas. Já pensou? E na hora de querer ir no banheiro, hein? E na hora de... Começa a dar uma dor aqui, você está de pé há muito tempo, os pés e as mãos amarrados. E eles faziam aquilo que eles tinham o hábito de fazer. Eles eram dependentes disso que eles fizeram. Eles dependiam constantemente. Eles tinham uma necessidade que para eles era maior do que qualquer outra necessidade. Eles não estavam nem aí para a vida deles, se eles iam comer, se eles... Os próprios cristãos, né, na igreja primitiva, você vê que eles eram desprendidos dos bens materiais, das coisas que possuíam, né? E eles entenderam que agora a maior necessidade que a gente tem é Cristo, é a presença de Deus. Então eles se alegravam, cantando e orando. Paulo e Silas estavam cantando hinos e orando a Deus. E depois vocês sabem o que aconteceu, né? Veio um terremoto, Deus quebrou aquelas cadeias, houve até salvação no meio. Aquilo que era para ser a morte acabou sendo salvação até para o carcereiro e a sua família. Aquilo que era para ser maldição veio se tornar em bênção, porque Deus é um especialista em fazer isso, né? Satanás prepara uma armadilha, prepara um laço e fala: agora eu vou calar o Enio, agora eu vou calar o Cleiton. Agora ele não vai mais pregar a palavra de Deus, agora ele vai blasfemar contra o Espírito Santo, agora ele vai murmurar, agora ele vai reclamar. Aí, não, agora que eu vou cantar, agora que eu vou orar, agora que eu vou glorificar a Deus. Não é? Aí aquilo que Satanás planejou para que fosse uma maldição, virasse uma blasfêmia contra Deus, uma murmuração, acaba se tornando em bênção, porque aqueles que são de Deus, aqueles que são homens e mulheres de Deus, entendem que tem que viver constantemente em sua presença, devem adorá-lo com bens materiais ou sem bens materiais, assim como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja vaca, não haja alimento, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ande na presença de Deus, dependa da presença de Deus. Mais do que o celular, mais do que a net, mais do que o Netflix, mais do que o Wi-Fi, mais do que o café preto, mais do que o arroz e feijão. É proibido ter essas coisas? Não é. Não é. O que é proibido é o exagero, né? É o vício, é você viver... eu vou morrer se não tiver essas coisas. Agora, viva dependendo de Deus, porque aí é permitido, não é proibido. Não tem problema de ter exagero. Você pode orar 24 horas por dia, se você puder, sem deixar de trabalhar, né, os seus afazeres, né? Se você tiver de férias, não tiver nada a fazer, beleza. Né? Mas é permitido, em todo momento, em tudo que você estiver fazendo, você pode estar pensando em Deus, meditando na sua palavra, orando. E claro, é muito melhor quando você separa um tempo exclusivo para Deus, amando Ele de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Foi isso que o Senhor nos ensinou através do Antigo Testamento, e Jesus depois repetiu isso. E para terminar, vamos ler o texto novamente, o texto base, Salmo 71:6. Desde o ventre materno eu dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Não vou te louvar uma vez na vida e outra na morte. Porque o Senhor já me sustentava antes mesmo de eu ter o poder de tomar decisões. Antes mesmo de eu falar, eu vou atravessar a rua, eu vou continuar sentado no meu sofá. Eu estava ali na barriga da minha mãe e Deus já estava me sustentando. Então continue dependendo dele hoje. Continue andando em sua presença hoje. Continue orando, lendo a Bíblia hoje. Não pare. Não pense que você pode viver sem Deus, porque não dá para viver sem Deus. Sem Jesus não dá para viver a vida plena. Você consegue viver uma vida, mas não, viver plenamente é somente na presença de Deus. Lembra que Jesus falou? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele não estava falando do diabo, ele estava falando dos falsos profetas, dos pastores. Né? Fala, porque esses que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. E as ovelhas não os ouviram. Ou seja, não era o diabo, ele está falando dos falsos profetas. Porque quando ele fala do diabo, ele fala do lobo. Quando vem o lobo, esses ladrões fogem, porque são mercenários, só trabalham por dinheiro, por salário. Né? Então, ele fala o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Para que tenham uma vida plena, uma vida
completa. E uma vida completa é uma vida na presença de Deus. Uma vida com a paz que excede todo entendimento. Se você tiver a paz que excede todo entendimento, então você tem a vida plena. Ainda que você tenha dinheiro, ainda que não tenha dinheiro. Com bens materiais ou sem bens materiais. Tinha pessoas na igreja primitiva que tinham bens materiais e tiveram seus bens confiscados. O governo chegava, os romanos chegavam e falavam assim, agora não é mais seu, é nosso. Agora pertence ao governo. Não perderam. E eles estavam nem aí, porque falavam, a gente tem Cristo, a gente tem tudo. A gente tem tudo. Somos ricos porque temos o Senhor, andamos em sua presença. Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que ter nas nossas vidas. Temos que andar na presença de Deus, viver dependendo disso. Temos que ser viciados nisso. Oração, na hora que acorda, à tarde, de noite. E os cristãos perderam esses hábitos. Parece que muitos já não fazem mais isso. Temos que voltar. Temos que voltar. Tirar os maus hábitos e começar a voltar a ter os bons hábitos. O melhor e o mais importante hábito que você tem que ter na sua vida é estar na presença de Deus. Buscar a sua presença. Orar. Meditar na sua palavra. Ter comunhão com os irmãos também. É um hábito muito importante. Depois você vem para os básicos, né? Que é o arroz, o feijão, milho. Né? Agora o resto é luxo, é supérfluo. Dá para viver sem. Dá para viver sem. Amém? Vamos orar baseado nessa palavra? Não podemos viver sem Deus. Tá? Você não pode viver sem Deus. Portanto, busque a Ele constantemente, continuamente. Ore sem cessar. Porque não dá para viver sem Deus. Não dá. Tá legal aí, tem o seu filme? Ele vai criando umas histórias, uns filmes. Nada. Não é um filme? É só uma brincadeira? Sim. Ah, entendi. Pensei que você era um diretor, um produtor de filme, que fazia isso, inventava histórias. Não é isso? Vamos orar.